Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma vez nesta oportunidade, para meditarmos na sacrossanta palavra do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais uma lição, da nossa escola bíblica dominical, que fala sobre a iluminação espiritual do crente. Uma lição de grande relevância, numa carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, e que nos traz grandes lições e instruções para a nossa vida. Uma carta que nos ensina como viver melhor para uma vida sossegada com Cristo. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte, você pode acompanhar, se você tiver a sua lição em PDF, você pode acompanhar conosco neste momento. O texto áureo nos diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 17. A verdade prática nos diz, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas, conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Amados irmãos, meus amados irmãos, nós estamos retomando aqui. Então, amados, nós estamos aí dentro de uma lição maravilhosa e que o apóstolo Paulo, ele inicia esta longa sentença aí, dividida em 3 pontos bem interessantes. O primeiro, ações de graças, oração intercessora, confissão e louvor e exaltação. Nós percebemos aí, Paulo já inicia este assunto dando graças a Deus pela oportunidade em que nós tivemos de sermos alcançados pela misericórdia de Deus, pelo plano da salvação em Jesus Cristo. Nós percebemos nesta carta em que Paulo escreve para a igreja que, além da responsabilidade de pregar o Evangelho, de escrever para a igreja, exortando a igreja, instruindo a sua igreja, Paulo, ele tinha um espírito de gratidão. E ele mostra esse mesmo espírito incentivando a igreja a ser grata por aquilo que Deus os tinha concedido pela glória do seu nome. A introdução desta lição fala que nessa sentença nós somos exortados a louvar ao Senhor pela eleição e buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus. Paulo já começa instruindo a igreja a ter um espírito de gratidão, a buscar a presença de Deus e principalmente para que Deus os faça entender a gloriosa salvação, o plano da salvação, a grandiosidade do poder de Deus e o privilégio em que nós tivemos de sermos enquadrados nesta bênção tão maravilhosa que foi o plano da salvação nas nossas vidas, da herança de Deus para conosco. O primeiro ponto desta lição fala sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Diz o seguinte, o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da sua herança. Paulo começa a instruir a igreja a buscar a presença de Deus para que o Espírito Santo pudesse iluminá-los, para que eles pudessem entender
e compreender o propósito dessa esperança. O que nos faz ter esta esperança? A esperança da nossa vocação, para que nós possamos entender que vocação é esta, para o qual nós fomos eleitos e chamados por Deus. O primeiro subponto, ele trata sobre a ação de graças e a intercessão. Paulo, ele não mostra apenas a importância de termos a gratidão por nós estarmos incluídos na eleição de Deus, por sermos predestinados por Deus para esta salvação, mas também por interceder, não só pela nossa vida, mas pela igreja do Senhor, para que nós possamos permanecer firmes e inabaláveis. O apóstolo, ele se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas. Veja que Paulo, ele não começa pedindo, ele não começa com uma lista de coisas mostrando a Deus o que ele precisava para a igreja. Ele primeiro começa agradecendo a Deus, em uma forma de gratidão pelos eleitos, por aqueles que Deus os alcançou através do sangue de Cristo, pelas bênçãos recebidas, pela eleição, pela predestinação, pelo privilégio em que nós tivemos de sermos chamados de filhos de Deus, por sermos adotados e sermos participantes desta salvação, por sermos co-herdeiros de Cristo através do sangue do Calvário. Ele intercede para que seja concedido aos seus eleitos o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber esta glória. Paulo queria que o Espírito Santo iluminasse a mente de cada cristão em Éfeso, para que eles pudessem entender a gloriosa salvação, para que eles pudessem entender o glorioso privilégio da salvação que há em Cristo Jesus. Mas Paulo, ele fez esse pedido porque Paulo tinha a visão da grande dificuldade que era para que aqueles cristãos pudessem enxergar. Paulo sabia que sem a iluminação do Espírito Santo na mente da igreja, eles jamais poderiam entender a gloriosa salvação, o glorioso plano que era estar sendo eleito por Deus, predestinado por Deus para serem salvos. E Paulo pede para que o Espírito Santo ilumine a mente da sua igreja para este entendimento. Mas nós vemos que Paulo estava preparando a igreja para que pudesse entender isto. Paulo sabia que sem o ensino de Deus, a igreja não ia jamais acordar para este entendimento. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender esse mistério da salvação, por meio do Espírito Santo. A esperança da chamada, as riquezas e a herança e a grandeza do poder de Deus. Porque Paulo sabia em que no momento em que a igreja começasse a compreender a grandeza que é o plano perfeito da salvação, quando a igreja passasse a enxergar a grandiosidade do poder de Deus e do amor de Deus para com a sua igreja e das heranças que eles estavam e iriam receber dentro do plano da salvação, a igreja seria uma igreja forte e não teria nada que abalasse a igreja, porque a igreja não estaria firmada nos tesouros da terra, nas riquezas daqui onde a traça pode corroer. Mas Paulo tinha plena certeza que a igreja estaria fortalecida, tendo a plena convicção que não há nada mais poderoso do que o Deus pelo qual aquela igreja estava servindo, que não existia um privilégio maior do que era estar dentro do plano perfeito da eleição, da salvação em Cristo Jesus.
O segundo ponto, subponto deste primeiro ponto em que nós estamos estudando, fala da esperança da vocação. E a lição nos diz: em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer a profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se pelo menos em 3 aspectos. Antes de falarmos nesses 3 aspectos, meus queridos irmãos, é preciso que nós entendamos que Paulo aqui queria que a mente dos cristãos fossem iluminados para que eles entendessem que vocação era esta. Para que cada cristão entendesse para que propósito realmente eles foram chamados. E que vocação era esta? A vocação de serem chamados para serem exclusividade para com Deus. E Paulo divide isso em alguns aspectos, e o primeiro é que Deus chamou pessoas no passado, que antes de todas as coisas serem criadas, Deus nos chamou, nos elegeu e nos predestinou para que fôssemos alcançados por este plano perfeito da salvação. Lá atrás, não foi agora, Deus nos chamou para este grande projeto. A segunda coisa para que nós possamos entender isso, é que foi uma chamada em que ele teve iniciativa por meio da eleição em Cristo, do qual nós fazemos parte. Nós fomos eleitos em Jesus Cristo, através do seu sangue, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. O outro ponto que ele divide é que a chamada abrange serviço e santificação no presente. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 14. Veja que esta chamada não é uma simples chamada, ou uma chamada como muitos aí defendem, uma vez salvo, salvo para sempre. Esta chamada, ela tem um comprometimento de serviço e de santidade. Nós fomos chamados para servir a Deus, para trabalhar na obra de Deus, para estar dispostos a atender o chamado de Deus em qualquer lugar, aonde for, para trabalhar, para fazer a sua vontade. E em segundo lugar, para ter uma vida de santidade, uma vida pela qual nós sejamos diferentes, onde nós possamos nos destacar das demais coisas, para que possamos ser enxergados por esta sociedade como uma igreja diferente, por uma igreja que ela realmente tem as características e a marca de Cristo na sua vida, através do seu comportamento, através das suas ações, através da maneira pela qual cada cristão anda diante da sociedade. A lição nos diz que isso é achar-se irrepreensível e viver em comunhão e andar de modo digno. Ou seja, quando você recebeu este chamado, você recebeu a responsabilidade de marcar a diferença, de andar de tal forma que não haja em você nenhum argumento perante a sociedade que lhe possa acusar de alguma coisa que entristeça a presença de Deus. Que esta sociedade possa olhar para você como igreja, porque Cristo é o cabeça e nós somos igreja, somos um corpo com muitos membros. Mas Paulo estava deixando claro dentro desta explanação que a igreja deveria ser irrepreensível, de forma que este mundo olhasse para nós e não encontrasse argumentos para acusar a igreja de não viver uma vida diferenciada. Para que o mundo pudesse olhar para a igreja e ver que realmente a igreja era diferente. Glória ao nome do Senhor Jesus. A terceira coisa é a capacitação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face. Nós fomos chamados para isso. Que Deus possa, nesta maravilhosa oportunidade, nos capacitar
a recebermos esta capacitação espiritual de Deus nos esquadrinhar e ver em nós a condição de sermos arrebatados para Ele, sermos levados para Ele e termos a capacidade de enxergar a sua glória assim como Ele é. E esta capacitação é de enxergar algo que não é agora, mas é no futuro. É por isso que a salvação ela é progressiva. Nós estamos trabalhando, nós estamos caminhando, nós estamos nos aperfeiçoando. Eu dizia na lição anterior e citava uma das citações de Paulo, quando ele falava aos filipenses, dizendo que ele ainda não tinha alcançado a estatura de varão perfeito. Porque Paulo sabia que esta capacitação para um glorioso futuro só seria possível lá na frente, no momento em que Cristo arrebatar a sua igreja. A terceira coisa que nós aprendemos neste terceiro subponto é sobre as riquezas da glória da sua herança. Aqui diz que na oração o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Essa expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Colossenses capítulo 1, versículo de número 12. Paulo não está falando aqui de uma riqueza material. Paulo não está falando aqui de conta bancária. Paulo não está aqui falando de carro. Paulo não está aqui falando de mansão. Paulo não está falando algo de alguma coisa palpável, onde a traça pode corroer, onde o ladrão pode roubar. Paulo estava falando aqui de riquezas espirituais. Porque tanto Deus como Paulo sabia que se a igreja estivesse com o seu coração firmado nas riquezas daqui, eles logo pereceriam quando essas riquezas fossem perdidas ou acabadas. Mas se o coração da igreja estivesse firmado nas riquezas espirituais, onde só Deus pode conceder, a igreja seria forte e seria poderosa. Paulo chega a dizer uma certa vez que se o nosso coração, se a nossa vida estiver firmado nas coisas daqui da terra, nós seríamos um dos mais miseráveis. Mas como nós estamos firmados nas riquezas de Cristo, nós estamos firmados na rocha que é Cristo, e a igreja não pode ser atingida nem abalada, porque ela sabe que ela pode não ter nada aqui, mas tem uma riqueza maior, que será entregue através de Cristo, quando Ele vir buscar a sua igreja. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, ele fala dessa riqueza dos seus eleitos. Isso implica dizer que esta riqueza não era para qualquer um. Não é para qualquer um, é para os eleitos. É para aqueles que naquele dia estarão preparados, estarão com Cristo, estarão salvos. Não são para aqueles que vão ficar, é para aqueles que irão com Jesus. Já esse termo riqueza, nós falamos aí herança, que esse termo herança fala do que Deus deu aos eleitos. Já o termo riqueza refere-se à maravilhosa bênção que os acompanham no plano da salvação, tais como o perdão do pecado, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Veja que fala de uma herança espiritual. E tem herança maior do que você ser perdoado, seus pecados serem apagados. Sabe o que é que Paulo estava querendo dizer? Que a herança que nós iremos receber naquele dia é que no momento em que Cristo arrebatar a sua igreja e Ele olhar para você que permaneceu fiel, Ele não vai enxergar aquilo que você fazia. Você estará completamente sanado da doença do pecado, estará livre da condenação e Jesus Cristo vai te ver como um santo eleito de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Como, por exemplo, vemos a Deus, é uma das heranças, a Cristo, adorarmos a Ele, Apocalipse capítulo 22, versículo 3 e 4. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro, então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Olha que herança gloriosa, irmãos, você poder ver a Cristo, a Deus na sua essência.
você poder saber que você vai desfrutar de uma vida eterna para todo sempre. Glória a Deus. E aí nós partimos para o segundo ponto desta lição, que fala sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Paulo, ele manifesta aqui para que nós possamos entender que poder é este, que força é essa, qual a dimensão deste poder, qual a dimensão desta força. E isso era de suma importância para que a igreja pudesse saber que ela não estava servindo a um Deus qualquer, que alguém poderia destruir, que ele poderia passar, que ele poderia cambalear. Mas Paulo estava falando sobre esta excelência e grandeza e força do poder divino para mostrar para a igreja que o Deus que a igreja estava servindo era um Deus inabalável, era um Deus onipotente, onipresente, que ele poderia fazer todas as coisas, que ele não passa, ele permanece para sempre. Ele não tosqueneja, ele não dorme, ele é o guarda que guarda a sua igreja 24 horas. Paulo queria trazer para a igreja uma segurança de que eles poderiam passar por aflições, por intempérias, mas Cristo estava velando 24 horas com poder pela sua igreja. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Aqui diz que em sua carta, Paulo, ele se esmera, ele se esforça em traduzir a grandiosidade e eficácia deste poder que opera em favor dos crentes. Sabe o que era que Paulo estava dizendo aqui? Quando diz que Paulo estava falando de um poder divino imensurável, Paulo estava dizendo para a igreja que eles serviam um Deus que tinha um poder tão grande que ele não podia ser medido, que ele não podia ser calculado. Era um poder imensurável, extraordinário, capaz de fazer coisas espetaculares e grandiosas que nenhum homem e nenhum Deus pelo qual o mundo chegou a conhecer poderia fazer, a não ser o Deus que esta igreja servia. Paulo estava dizendo, olha, vocês estão passando por perseguições e vão passar por coisas muito piores, mas alegrem-se, porque vocês servem a um Deus que vai velar e cuidar da igreja e livrar a igreja, porque o poder do nosso Deus é incalculável. Glória ao nome de Jesus. Amados irmãos, nós estamos falando aí sobre o excelente poder de grandeza do poder de Deus, do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender sobre o excelente e a excelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobre excelente é traduzida do grego upérbalo, que na forma adjetiva significa extraordinário. Paulo estava dizendo, o Deus pelo qual nós servimos, que vocês servem, igreja, é um Deus extraordinário. Glória ao nome do Senhor Jesus. Já a expressão seguinte, megetos, quer dizer grandeza. Objetiva em enaltecer a magnitude do poder de Deus, que é tudo sobrepuja. Sabe o que era que Paulo estava dizendo com isso? Que o poder de Deus, ele sobrepuja todas as coisas. Ele ultrapassa, ele sobreleva, ele eleva. Paulo estava dizendo que não existe nada que possa nem se aproximar do poder de Deus, muito menos ultrapassar. Paulo estava dizendo, ele sobrepuja tudo, ele se eleva a tudo, ele está acima de tudo, de todos e de todas as coisas. E isso trazia uma tranquilidade e uma segurança para que a igreja pudesse prosseguir. Quando a igreja pensava em parar, quando a igreja pensava em entristecer, quando a igreja pensava em guardar as armas, o Espírito Santo falava poderosamente no coração da igreja e cada crente ouvia o sopro do Espírito Santo dizendo, Deus
sobrepuja esta prova, Deus sobrepuja esta dificuldade, Deus está acima, Ele está muito além desta dificuldade. Vai passar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Era o termo dunamis, aqui traduzido por poder. Indica feitos miraculosos que requerem a repetição desses termos. Era algo fora do comum. Era algo que ninguém poderia fazer. Logo, nós percebemos que isso indica apenas o maior de todos poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Paulo estava dizendo para a igreja de Éfeso, lá na frente, vocês vão conhecer muitos deuses, falsas doutrinas que vão apresentar deuses que